na equação é o termo cinético, então eu tenho uma simetria. Se eu fizer uma transformação γ5 nessa equação aqui, né, passando para cá, então essa equação fica invariante pelas chamadas transformações, pelas transformações de quiralidade. A equação não perde a invariância se eu fizer uma transformação quiral. Então, ele produz esse conceito e associa massa zero. E aí é que fica a coisa importante. E aí, ele recupera o paper de Young e Mills, então a partir daqui, recupera-se nem o Young viu isso. O próprio professor Young colocou lá nas aulas dele que quando o Salam viu essa questão, escreveu para ele, mas ele passou batido, ele mostrou a quebra da paridade, mas ele não percebeu que esse resultado recuperava fortemente o trabalho dele do físico líquido dele. O trabalho que eles terminavam de uma maneira meio dark, assim, não, sério, para que estimula a interação forte, realmente não deve ser o caso. E aí Salam recupera esse resultado e ele fala, não, realmente, se existem neutrinos, né, os elétrons não têm massa zero, o elétron não tem massa zero, o elétron tem massa diferente de zero, mas o elétron participa das mesmas interações que o neutrino. Então a ideia é que o neutrino e o elétron, eles sejam dois estados degenerados num mundo simétrico, mas essa simetria deve ser de alguma forma violada, porque o elétron tem massa e o neutrino não. Mas o neutrino pode ser o indicador de uma era em que houve uma simetria, só que ao longo da evolução o elétron ganha massa, o neutrino não, mas o neutrino ainda está contando uma história lá do início, que é a existência de uma simetria. Poderia ser uma simetria S2. Então, o que o Salam coloca é que se nós pegarmos um mundo quiral, o neutrino só tem quiralidade elétrica. O neutrino é um vértice de quiralidade elétrica. Tem essa estrutura aqui, rainha, mais γ5 sobre 2, né? Eu tenho um operador de projeção, ou seja, ele é um alto estado da matriz γ5 com alto valor mais 1. Então, o neutrino é um término quiral. O neutrino é um término quiral. Então, se eu estou no mundo quiral, né? Então, se a gente lembrar da eletrodinâmica, o que é a corrente de Dirac, da equação de Dirac, a corrente de Dirac é essa corrente aqui. Então, essa corrente aqui, ela é uma corrente que não acopla o setor left com o setor right. Ela é uma corrente puramente left e ela tem um setor puramente right. Então, uma partícula escalar, ela nunca, e agora, ao passo que o vértice escalar, que é o vértice left, psi barrado psi, ele é um vértice que mistura o left com o right, ele é um vértice misto. Então, o escalar, quando um escalar se acopla pelo acoplamento de Yukawa, ele se acopla num mundo que tem que ter left e right. Então, o escalar, ele não vive num mundo em que há uma quiralidade bem definida. Ele precisa, quer dizer, pela invariância relativística, isso aqui é invariância de Lorentz. A invariância de Lorentz pede que o escalar só se acople ao left e ao right. Então, a invariância de Lorentz, o left é meio zero, o barrado dele é 0,5. O right é 0,5. Então, 0,5 com 0,5 dá 0, 0. 0, 0 mais 0, 1. 0 com 0, né? Dá 0, mais 0, 0, tá assim. Então, eu tenho esse setor aqui escalar. Então, eu posso formar um escalar a partir dessa combinação left barrado right. Não isso aqui não me interessa. Isso aqui é a parte antissimétrica, tá fora, mas eu posso formar um escalar. Então, isso aqui é um escalar de Lorentz. Mas aí, então, o escalar que estava tão cotado na época, que era a bola da vez na interação forte, porque o escalar é o escalar de Yukawa, ele não vive, ele não é compatível com um mundo onde há um mundo só completamente quiral. Então, se eu tenho um mundo de neutrinos que são completamente quirais, o neutrino só consegue se acoplar com objeto vetorial. Então, a ideia do Salam foi, já que há quebra de paridade na interação fraca, e o neutrino é uma partícula quiral, então o único jeito desse neutrino ter alguma interação fraca é se ela for mediada por um objeto de spin 1.
não de um objeto de spin zero. Então ele pensou, então pelo menos para a interação fraca, o spin 1 serve. Então, olha, para o spin 1, para a interação fraca, não tem como não ser spin 1. Então isso já deu uma. E aí, bom, interação fraca, spin 1. Interação eletromagnética, spin 1. Então, bom, será que essas duas interações não têm uma origem em comum? Acho que tem algo em comum, que é o portador da interação tem spin 1. E, ao mesmo tempo que a interação fraca também, ela mexe com a carga elétrica, pela interação fraca, né, um elétron, ele se acopla com um neutrino e pode emitir um W mais. Se eu tenho um elétron aqui, ele emite um W menos e emite um neutrino que é neutro. Eu tenho um elétron com carga negativa, ele se transforma no neutrino e emite um W. Então, se o elétron se transforma no neutrino, então a interação e eu tenho uma corrente, uma interação fraca mediada por um objeto carregado, então a carga está presente na interação fraca. A interação fraca, ela sente a carga. Não acontece isso com a interação forte. O quark, quando emite gluon, absorve gluon, ele continua com a mesma carga. A interação forte, ela não se processa com mudança de sabor. O quark U emite ou absorve gluon, ele continua com o quark U, ele troca a cor, mas ele não troca o sabor. Já na interação fraca, não. A interação fraca, ela troca o sabor. O elétron vira neutrino. O quark D vira quark U. O decaimento beta do quark D, né? Que é o decaimento beta do nêutron, é o D que vai no U, no elétron, e o antineutrino do elétron. Então, a interação fraca, ela muda o sabor. Ela muda a carga elétrica. Então, a interação fraca, ela, de uma certa maneira, ela manipula com a carga elétrica. O portador dela é o spin 1, que é o fóton, e aqui, se a interação fraca tem um portador, ele deve ser spin 1 também, por causa da quiralidade, a quebra da simetria quiral. Então, o Salam pensou, a interação eletromagnética e a fraca, elas devem ser uma coisa só. Foi daí que já nasceu também a ideia da interação eletrofraca. Quando ele começou a amadurecer, já em 56, essa ideia de que poderia, no paper de 56 dele, esse paper que saiu em 57, esse multimento de 15 de novembro de 56, ele já coloca já dá algumas pitadinhas, né, dessa questão que estava passando. E aí 57 fica mais claro, 58 é o Schwinger entra na discussão também, Schwinger, Lacho, aí já começa a coisa a se popularizar um pouco mais. Mas isso aí já deu mais uma força para a teoria de Yang-Mills-Shaw, que é, então beleza, vamos olhar a interação de Yang-Mills-Shaw como sendo talvez muito importante para a interação fraca. E aí você pensa, ela serve para a interação eletromagnética, ela serve para a interação fraca. Por que ela não está servindo para a interação forte? Vamos olhar isso melhor. Será que a gente poderia rever a interação forte à luz de um objeto de spin? Então se pensou nisso, não se conseguiu. Isso só foi conseguido com a QCD em 72. Então se esperou praticamente 15 anos para se resolver essa questão de você levar também gluons de spin na QCD. Porque aí a QCD passou por um revés. Chegou na década de 60, o pessoal falou, bom, teoria de campo, teoria quântica de campos não é um formalismo adequado para interação forte. Abandona-se a quantum field theory e vão agora fazer bootstrap theory. Vão fazer teoria da matriz S, porque quantum field theory já era. Ela serve para isso, mas não serve para interação forte. Então, foi uma época que a teoria quântica foi para a barra de ferramenta. Ficou lá guardadinho. Claro, alguns usaram. Salam nunca abandonou, Weinberg nunca abandonou, pessoas de grande porte nunca abandonaram, mas a comunidade abandonou. Já não se faz mais isso, teoria quântica de campo já era, até que a teoria quântica de campo ressurge em 68, 69, com o Scaling de Bjorken e os experimentos do Slack. Liberdade assintótica, fala, não, matriz S, bootstrap não dá liberdade assintótica, teoria quântica de campos pode dar liberdade assintótica, teoria de Yang-Mills dá liberdade assintótica. Foi o grande trabalho lá que deu o prêmio Nobel ao Pulitzer, né, ao Pulitzer, o Wilczek e o outro amigo Gross, Wilczek e o Pulitzer. Teoria de interação forte com o objeto de spin 1. Mas então o spin 1 na interação forte custou entrar. Nessa época, que ficou claro que tinha eletrofracos, a teoria eletrofraca foi construída em cima de Yang-Mills. Em 68 a construção estava pronta e a QCD só foi aparecer em 72. Então não era uma questão simples. Estou colocando para vocês que às vezes o livro conta uma história, parece que a vida é tão linear, né?
tudo aconteceu como num conto de fadas, né? Não foi. Pelo contrário, tem um momento de muitos pesadelos. A teoria quântica de campo ela foi caçada. Pessoas perderam emprego, pessoas não tinham mais financiamento. Ah, essa física já era. Um projeto de teoria quântica de campos é um projeto proscrito. Tanto é que quando Salam foi fundar o ICPP em 64, estava embaixo da teoria quântica de campos, teve muita dificuldade de ter apoio financeiro, porque esse é um centro de física teórica, o cara era um campista mesmo, origem DOC, né? O cara campista mesmo de A até Z. Então houve muita questão de ter assim, até mesmo apoio, né, governamental, projeto, para dar dinheiro para esse tipo de coisa. Mas a ideia, assim, o CTP foi fundado de qualquer jeito, Salam conseguiu fazer uma manobra política, assim, meio de botar, vai servir para isso, terceiro mundo, não sei o quê, aí a Itália deu dinheiro, fundou, e depois a QCD veio e reabilitou a teoria quântica de campo. Até hoje a gente usa a teoria quântica de campo com muita segurança para descrever física de partículas, né? Ela não resolve todos os problemas, talvez gravitação quântica a gente precise realmente de teoria de corda, mas mesmo assim o que ele está se buscando hoje em dia desesperadamente uma teoria quântica de campos para cordas, para objetos estendidos, né? Então a teoria quântica de campos parece ser um modo de pensar em física, uma abordagem que deu certo para as interações fundamentais. Hoje até a matéria condensada não está abrindo mão da teoria quântica de campos, a astrofísica também não, a física nuclear, a teoria de campo médico. A teoria quântica de campos ela se tornou quase que uma linguagem universal da física. Mas ela passou por esse momento de estresse no meio da década de 60. Mas Young Mills, ele se fortaleceu a partir de 56. E aí teve um outro trabalho interessantíssimo em 56 também, que não estava na conferência de Seattle, que é um trabalho de um japonês. O trabalho foi feito em 1956, foi um físico Levin também, o Uchiyama. Nesse trabalho do Uchiyama, que é depois de 61, esse trabalho que origina em 1961, no Journal of Mathematical Physics, do professor Keeble, que também foi aluno do professor Salam. O professor Keeble fez um artigo em 61. Esses dois trabalhos, tanto do Uchiyama em 56, que já abre a questão, e o trabalho do Keeble em 61, eles mostram que a gravitação pode ser descrita por uma teoria de Young Mills. Então, eles dão uma descrição de gravitação a lá Young Mills, introduzindo a ideia de torção. No trabalho do Uchiyama não fica claro. No trabalho do Keeble de 61, fica bem claro. Ele introduz a torção, a conexão de spin, a filmar. Então, isso fortaleceu também as teorias de Young Mills, porque aqui ficou clara, né, a relação entre, vamos dizer, gravitação e Young Mills. Por enquanto, Young Mills choque, depois a gente vai esquecer do choque. Tá? Então, deu mais força aí. Então, faltava só a interação forte ser descrita numa formulação de Young Mills, né? Mas isso aí custou, como eu falei com vocês, custou praticamente toda a década de 60. Essa questão só foi resolvida em 71, 72. Aí a gente termina, né, esse período, 71, 72, sabendo assim, que todas as interações fundamentais, elas se adaptam bem à formulação de Young Mills. Então, deu um caráter bem universal às teorias de Young Mills. Então, a ideia de Young... E aí a gente vê Young Mills, né, a gravitação, a unificação, ela se realiza. Se há um programa de unificação, se a interação fraca e a interação forte, elas têm, se a interação eletromagnética e a interação fraca têm uma origem comum, e a gente descreve isso pela teoria eletrofraca. Aí, se a interação forte também tem uma origem comum, a gente escreve isso pelo modelo padrão. Então, a gente tem um modelo padrão com 3 interações, e todas as interações do modelo padrão são iguais. Aí a gente vai para a gravitação, que a gente não consegue compatibilizar com o modelo padrão, mas a gravitação também, pelo menos nesse regime não tão fundamental, as escalas abaixo da escala de Planck, bem abaixo da escala de Planck, a gente também vai em cima da gravitação como uma teoria de Young Mills.
Tudo indica que é claro que existe uma estrutura de Young-Mills na gravitação. Pode não ser a resposta final, pode não ser a gravitação no seu aspecto mais fundamental. Provavelmente hoje, a gente sabe, já existe uma coisa muito fundamental para descrever a gravitação, que é a teoria de cordas. A teoria de cordas hoje já deu uma teoria de gravitação quântica finita. Então, realizou uma série de expectativas que se tinham em torno da gravitação. Agora a loop quantum gravity também. A loop quantum gravity também vai na direção de um programa de quantização, né, da geometria do espaço-tempo, já indicando que você pode ter uma outra visão, que nem é a teoria de cordas, né, da gravitação quântica. Então, a gravitação quântica ela não deve ficar só na teoria de Young-Mills. É uma boa abordagem Young-Mills, existem várias abordagens interessantes, vários modelos diferentes, supergravidade, tem várias abordagens diferentes para Young-Mills na gravitação, quer dizer, sempre a gravitação dentro da supergravidade é sempre vista como uma teoria de Young-Mills. Um pouquinho estendida, no sentido de que junto com o gráfico tem um gravitino, então tem um parceiro agora, fermiônico, que tem 3 meios, mas é a formulação de Young-Mills, não deixa de ser. Mas, talvez, hoje a gente já tem um certo consenso de que olhar a gravitação do ponto de vista mais fundamental, mais próximo possível da escala de Planck, a gravitação não seja ali, nada ali é Young-Mills, né? Ali deve ser a teoria de cordas. A própria teoria de Young-Mills ela é um resultante, é um remanescente em baixas energias da teoria de cordas. Né? As cordas abertas elas podem gerar uma teoria de Young-Mills. Mas se a gente se detém a energias suficientemente altas até a unificação, tipo 10 a 16 GeV, a gente tem uma boa coisa. A gente pode dizer que a gente tem Young-Mills, né? A teoria que está ali, desde uma escala na faixa dos MeV, a escala da QED, desde a escala dos MeV, aqui para baixo a mecânica quântica relativística, aqui a mecânica quântica Schrödinger, né? A gente está aqui na faixa dos elétrons-volts, os keV, né? Aí a gente vai chegando aqui na faixa entre o keV, vamos dizer assim, maior, vamos dizer assim, energia menor do que um MeV. A gente já está no mecânica quântica relativista, acima de um MeV, então já estou na QED. Então aqui já é uma teoria, quer dizer, é um caso muito particular de Young-Mills. Quando vamos chegando na escala dos GeVs, quando a gente já tem a escala eletrofrágil, que a gente tem escala forte, escala do MeV, alto MeV também, né, MeV GeV. Escala da QED na faixa de 240 MeV, né? 240 MeV, aqui são 246 GeVs. E já está numa faixa aqui de modelo padrão. Então, isso aqui, vamos dizer que isso aqui é CD, isso aqui é eletrofrágil. E aí a gente dispara dos 10 a 2 GeVs para os 10 a 16. Das teorias grandes unificadas. E aí aqui a gente tem deserto. E aí esse deserto pode ter um oásis, que é a supersemideia, e a supergravidade. Então, se vocês observarem bem, ó, a gente tem 16 ordens de grandeza de Young-Mills. Tudo aqui corre com Young-Mills. Então, deve ser uma boa física. Depois nós temos 3 ordens de grandeza, 10 a 16 a 10, a gente chega na escala de Planck, e aí a gente já chega na região das cordas. Mas, por exemplo, a gente pode fazer boa física, né, praticamente com 16 ordens de grandeza. Bom, nem diria que é um MeV aqui, né? Um MeV aqui são 10 a menos 3, já vão por 19 ordens de grandeza. Eu vou de 10 a menos 3 GeVs até 10 a 16 GeVs, aqui ele está aqui, né? 10 a menos 3 GeVs. Então eu vou daqui até aqui com segurança de que Young-Mills está me levando num bom caminho. Então vale a pena estudar essa teoria. E essa teoria não pode ser capítulo de livro, né? A teoria tem que ser livro. A teoria é livro de uma vida, na verdade, né? Tem muita... Se vocês querem saber a teoria de Young-Mills, a gente pode dizer o que a gente conhece da teoria de Young-Mills? Menos de 50%.
O que a gente conhece da teoria de Young Mills? Do setor ultravioleta, que é onde tem liberdade assintótica, que é onde tem, a gente pode garantir cálculo perturbativo, mas agora tem todo o discurso do confinamento completamente ainda obscuro. Não se sabe, por exemplo, nós não temos certeza ainda se a teoria de Young Mills realmente é uma teoria unitária. A gente tem cálculos periféricos, né? O estudo do regime ultravioleta indica que sim, mas o que é aquecer no regime do profundo infravermelho? Ninguém sabe. O grupo da UERJ está atrás, também traz o professor Sorella, o grupo do professor Sorella, o Rodrigo, né, trabalha no grupo. O pessoal da UERJ tem uma competência bastante grande, então muito centrada nessa discussão. Vamos querer entender aquecer no regime infravermelho, confinamento, toda a discussão que eles fazem, né, da estrutura de polos de Gribov, das ambiguidades de Gribov, porque é tentar entender a teoria no regime, porque a QED não, a QED está ótima, a gente conhece ela no regime ultravioleta, conhece ela no regime infravermelho, a gente tem um controle muito grande da QED, inclusive experimental. A gente sabe hoje, né, que o cálculo, né, movimento magnético anômalo do elétron, ele bate teoria com experiência até a 14ª decimal. A gente vai com 14 casas decimais, batendo teoria com experimento. Na 15ª decimal, já tem uma discrepância, porque aí a gente tem efeitos eletrofracos, efeitos dos quartos no momento magnético anômalo. Então, a teoria precisa, né, ser corrigida pelo modelo padrão. A QED, então, a QED sozinha, ela segura o momento magnético anômalo do elétron, o G-2 do elétron, ela segura sozinha até a 14ª decimal. Então, isso é um resultado muito, muito bom. Então, a gente conhece realmente a QED, tanto no regime ultravioleta quanto no regime infravermelho, mas a QCD não. A teoria eletrofraca salva-se um pouco porque o problema infravermelho dela é praticamente o problema infravermelho da QCD, da QED. Por quê? Porque os bósons W+, W-Z0 ganham massa. Se eles ganham massa, resolveu o problema infravermelho, não tem um problema infravermelho. A única infravermelho, quem marca, né, quer dizer, o setor infravermelho da eletrofraca é o setor do fóton, que a gente sabe resolver. Agora, quando você vai com o modelo padrão e pega a QCD, o setor infravermelho é o setor do gluon. São 8 gluons de massa zero, absolutamente zero. Então, como fica o problema infravermelho? Então, aqui a gente não conhece realmente, inclusive a teoria de Young Mills é um dos problemas, do grande problema do século, né? E resolver ganha milhões de dólares, aí o problema de geração de gap, né? Geração de um gap de energia na teoria de Young Mills, que é uma teoria completamente conforme, é uma teoria que não tem nenhum parâmetro de massa. E aí, como é que você vai gerar as massas a partir disso? Claro, você pode botar o campo de Higgs, mas aí isso aí isso aí é jogo baixo. Você está blefando quase, né? Agora, a teoria em si, ela não consegue se organizar para gerar massa. Então, é porque ela é pouco conhecida. O que é realmente o regime infravermelho? Então, o infravermelho da QCD é um grande desafio. Então, o infravermelho das teorias de Young Mills é um grande desafio. Então, a teoria de Young Mills tem mais problemas em aberto do que problemas resolvidos. Os poucos problemas resolvidos foram ótimos, que resolveram questões aqui da física de baixa energia. Então, o problema da QED está ótimo, né? Mas se a gente for olhar mesmo a QCD a baixas energias, né? Ou tipo, altas energias, regime de liberdade assintótica, a gente já resolveu muitas questões, viu? A função beta, viu? A liberdade assintótica. Então, a gente tem controle, é normalizável, é unitário, mas agora se eu vou para o setor infravermelho, aí pode começar a aparecer influências de setor não perturbativo, que a constante de acoplamento é grande, aí o setor perturbado, o setor de instantons, o setor de configurações topológicas não se desacopla do regime de baixa energia, então a gente já começa a duvidar até do que seja um quark. O que realmente é um quark livre, se a gente for olhar a eletrodinâmica, a QCD do ponto de vista das baixas energias. Então, é uma teoria ainda muito desafiadora, se conhece muito pouco ainda sobre a Young Mills. A gente tem muita festa, a gente faz muita festa porque com o pouco que se conhece já se resolveu muita coisa, já se elucidou, já se caminhou, já se chegou até na unificação, mas o fato de se unificar é um fato de altas energias, né? Controle de energia de 10 a 16 Hz, então estou numa região muito boa em que a constante de acoplamento da QCD ela me obedece, ela é fraquinha, posso fazer constante de acoplamento, posso fazer teoria de perturbação, posso tirar resultado muito bom, mas se eu começo a pegar uma QCD na ordem de 1 MeV, QCD muito baixa energia, eu estou com uma constante de acoplamento desse tamanho.
E aí, como é que eu vou separar o regime não perturbativo do regime perturbativo, configuração, até que ponto os ínstamos estão entrando? Uma questão importante relacionada a isso é o momento de polo elétrico do meio. O electric dipole moment do meio. O nêutron, ele é uma partícula de carga zero, global, a carga global dele é zero, mas ele tem momento de polo magnético, porque cada quark carrega o seu momento de dipolo, mas o momento de dipolo é uma grandeza vetorial, então os três vetores, né, os três momentos magnéticos dos três quarks, eles não se cancelam na soma vetorial, então o nêutron tem um momento de polo magnético pequeno, mas tem. Mas a questão é a medida do momento de dipolo elétrico do nêutron. O nêutron, ele tem carga zero. Então, do ponto de vista como um monopolo, né, o setor de monopolo, a carga dele é zero, mas ele tem um momento de polo muito pequeno. E aí, como descrever o momento de polo elétrico do nêutron a partir dos três quarks? Então, eu tenho três quarks, né, o quark U, o quark D e o quark D. E uma das questões importantes é que esse momento de polo elétrico do nêutron, ele possa ser um resíduo do setor do setor infravermelho, do setor de baixa energia, e pode-se associar esse baixo momento de polo elétrico a configurações de instantões no setor de quarks. Então, dentro do nêutron tem quarks e gluons, né, os três quarks e os gluons, e aí ali eu posso ter configurações de quark, configurações de instantões, que são configurações não perturbativas do regime de grande constante de acoplamento, baixa energia, que pode estar respondendo por esse pequeno momento do polo elétrico. Mas essa é uma questão, é um dos desafios da QCD. Compreender o baixo momento de polo elétrico do mundo, o momento de polo elétrico do mundo. Tá bom? Bom, então, são questões assim, ligadas à teoria de Young-Mills. Então, a teoria de Young-Mills nós não vamos fazer todas essas questões, obviamente, nós vamos estar ligados mais a questões mais construção, para quem nunca viu, aprender, e de aplicação. Nós vamos estar então enveredando mais pelo caminho da unificação. Como eu falei com vocês, né, as teorias de Young-Mills, por exemplo, elas são fantásticas, no sentido de que Dirac sempre propalou a ideia de que uma boa teoria quântica de campos deve ser finita. Os infinitos de uma teoria quântica de campos, eles são uma prova de que nós estamos fazendo física com a matemática errada. Então, Dirac sempre disse que uma boa teoria quântica de campos, ela tem que ser finita, prescindir de qualquer renormalização. E aí Dirac morreu em 84, mas em 82 ele viu primeiros exemplos, né, concretos desse sonho dele, que foram as teorias de Young-Mills, né, as SUSY, né, Super Young-Mills. Então, as teorias de Young-Mills têm propriedades interessantíssimas. Elas também podem ficar finitas, como uma teoria quântica de campos, sem a necessidade de qualquer renormalização, se nós associarmos Young-Mills a um setor de supersimetria. Se a gente então coloca a teoria de Young-Mills num regime supersimétrico, num setor, num cenário supersimétrico, a gente pode construir as chamadas teorias de Young-Mills N igual a 4 e N igual a 2, que são perfeitamente finitas na região ultravioleta, a constante a função beta do grupo de renormalização é zero. Então, são teorias que prescindem de renormalização. Então, a gente já tem uma interpretação geométrica forte, interessante, por conta disso. Aparece uma nova matemática, aparecem novos tipos de variedades matemáticas envolvidas aqui, mas também é um outro exemplo, é uma outra, um outro argumento de peso para a gente poder dizer por que é interessante estudar Young-Mills. Porque se nós fazemos teoria quântica de campos, estamos interessados em compreender a questão da renormalização, a questão da finitude, quando é que uma teoria pode ficar finita, qual é o problema da teoria quântica de campos que faz realmente uma teoria de campos divergir no ultravioleta ou no infravermelho, a gente começa a ver que Young-Mills, combinado com uma simetria mais ampla, que é a supersimetria, ela consegue gerar uma teoria quântica de campos completamente finita. Então isso aí foi um resultado muito importante também, no início da década de 80, né? Os primeiros exemplos vieram aqui, 81, 82. Então, essas teorias aqui apareceram várias provas, né, de
que essas teorias aqui são finitas. Sobretudo, a primeira prova foi em A4. Então, tem várias provas, uma das provas foi a do grupo do professor Salan, teve outras provas também. Nessa época, então, esse era o assunto. Eu trabalhei no tese do doutorado, foi muito em cima do N igual a 4, porque era a questão da época. A finitude, sob que condições eu podia mexer na supersimetria sem mexer na finitude. No meu doutorado eu tive que fazer isso. Como é que eu posso quebrar a supersimetria? Até que ponto eu posso violar a supersimetria sem perder a finitude? Então, essa era uma questão que a gente estudou na época para ver que a supersimetria é tão forte nessa discussão, que mesmo quebrando ela sob certas circunstâncias, ela não perde a finitude. Mas a estrutura de Young-Mills também é forte para fortalecer, né, esse resultado da finitude. Então, é importante a teoria de Young-Mills também, são importantes também porque elas abriram toda essa discussão. Depois, nessa era mais recente, né, a partir de 96, a era, vamos chamar assim, a era do item, né, na supersimetria. Então, a partir disso, a era das dualidades, né, 1996, né, Seiberg e Witten dão um passo decisivo você trabalhou com o Kneiper? Então, o Kneiper é bem especialista nessas dualidades aí, né? Então, são as dualidades, né? A dualidade entre o setor de acoplamento forte e o setor de acoplamento fraco, né? A dualidade em super-Young-Mills. Então, a partir de 1996, se descobriu um outro regime que não se conhecia até então para as teorias de Young-Mills, que era um regime, mas dentro de um cenário supersimétrico, um regime de dualidade. Você pode fazer um mapeamento entre o setor de acoplamento forte e o setor de acoplamento fraco. Você tem uma transformação de dualidade que você pode fazer todos os cálculos no regime de acoplamento fraco e aí, pelo mapeamento, você transfere esses resultados para o regime de acoplamento forte. Então, isso aí é um assunto importante até hoje, não está claro. Nessa época, por exemplo, a dualidade de Seiberg e Witten, ela trouxe um resultado muito interessante sobre o confinamento. Essa discussão aqui está ligada também com a questão do confinamento. Por quê? Porque o confinamento é uma questão de acoplamento forte, constante de acoplamento muito grande, energia baixa, constante de acoplamento grande. E aí é todo um setor de configurações topológicas, dando contribuições que não podem ser jogadas fora. O setor de Nishman não pode ser jogado fora na hora da quantização. Então, com esses resultados aqui de Super e Young-Mills, se compreendeu, se chegou a uma compreensão mais profunda, não se provou. Na época se pensava que se pudesse chegar a uma prova final do confinamento da PCD, confinamento dos quartos e dos gluons, né? Não se conseguiu, mas dentro de um cenário de Super Young-Mills, né, a abordagem de Seiberg e Witten, ela, que é a abordagem das dualidades, ela chegou a uma compreensão muito mais forte do confinamento. Então, via Young-Mills supersimétrico, a gente começou a entender mais profundamente a questão do confinamento e entender as questões que estão aí dentro. Para você resolver o problema do confinamento, a primeira coisa você tem que entender quais são os problemas que estão lá dentro. Não adianta você resolver de uma forma sem saber o que está lá dentro, inocentemente, né? Não é uma tacada só. Então, a gente entende que tem uma questão aí muito séria ligada a estruturas de monopólio magnético. Então, a discussão do confinamento está ligada também ao setor de monopólios magnéticos. Toda a teoria de Young-Mills pode ter um setor de monopólio magnético. Então, tem uma discussão aí que tem que ser entendida também do ponto de vista dos monopólios. Então, de lá, depois também, depois uma outra, finalmente, a última questão que eu colocaria para apresentar as ideias, né, para vocês saberem se vale a pena ficar ou não no curso, é a relação com os modelos sigma não lineares. Professor, só uma perguntinha. Tá.
O trabalho do Dirac dos monopólios magnéticos, em que ele justifica a quantização da carga. Isso, trabalho de 31. Isso. Ele obtém a quantização da carga no sentido da carga do elétron. Isso. Nesse caso, você relacionou no caso dos quarks com monopólios magnéticos, essa questão do confinamento com monopólios magnéticos. Por que então não há uma versão, vamos dizer, desse trabalho do Dirac, desse monopólio magnético, para justificar, por exemplo, a carga ser 1/3? As cargas fracionárias. Né? Quer dizer, o trabalho do Dirac, você considera a carga do elétron como a carga fundamental e aí você faz a quantização da carga do elétron. Quer dizer, na época do Dirac ele só conhecia o elétron, em 31 ele não conhecia nenhum pósitron, né? Quer dizer, nesse trabalho é que ele previu o pósitron. No trabalho de 31, né, esse trabalho 3 em 1, no trabalho lá de 29 de maio de 31, ele resolve a questão da quantização da carga, ele percebe o monopólio magnético e ele prevê a antimatéria. Então são três coisas em um. Então, naquele momento ali, ele não conhecia a antimatéria, então não tinha um pósitron, tinha um elétron e a carga fundamental da natureza era o elétron. Com o passar do tempo, com a chegada dos quarks, vamos dizer, a carga fundamental agora é a carga do quark. Carga menos 2/3 e carga mais 1/3. Então, 2/3 para o quark U, e menos 1/3 para o quark D. Então, se você agora refaz o trabalho de Dirac em cima do quark, você vai obter quantização da carga, só que múltiplo inteiro de 2/3 ou de 1/3. Então, quer dizer, as cargas vão ser múltiplas. O que é importante no trabalho do Dirac não é dizer que a carga é múltiplo da carga eletrônica, é dizer que a carga é múltiplo de uma carga fundamental. Naquela época, a carga fundamental era do elétron, hoje não é. Então, quer dizer, sempre que você tiver uma carga elétrica fundamental da natureza, você vai mostrar que você pode sempre, as cargas vão ser sempre múltiplos daquela carga fundamental, certo? Vamos lá. E a última questão que eu queria colocar para vocês é uma questão também muito importante que, para o pessoal da matéria condensada, é muito interessante também para a comunidade da física de altas energias, é também importante, que é uma relação, além de, em 1901 coloquei aqui, né, porque não é muito a minha área, mas é mais a área do Sebastião, e às vezes eu passo batido por essas coisas, por ignorância mesmo. 65 teve um trabalho muito interessante que mostrou como as teorias de Young-Mills, elas nada mais são do que teoria, quer dizer, do que uma ilustração do conceito de espaços fibrados, onde o campo de Young-Mills é a chamada conexão de fibrado principal. Então, a relação entre teoria de Young-Mills e geometria diferencial 65, um trabalho do professor Kreshner, também deu mais aulas para nós entre eles sobre esse assunto, bem formal, bem viagem não, bem abstração mesmo, viagem não, abstração mesmo. Então o trabalho do Kreshner e outros também que mostram a relação entre Young-Mills e ficou mais forte a conexão entre Young-Mills e geometria diferencial através, né, do conceito de fibrados, espaços fibrados e dando uma interpretação geométrica muito clara do campo de Young-Mills como as conexões dos chamados fibrados principais. Então, foi também uma era interessante, foi também um resultado marcante das teorias de Young-Mills, porque mostra uma contextualização muito grande das teorias de Young-Mills dentro da matemática. Não só a relatividade geral, a geometria riemanniana, mas a própria teoria de Young-Mills, ela já pede ela já carrega consigo, né? Na verdade, vamos dizer assim, os matemáticos é que descobriram as teorias de Young-Mills. E o cara, só que os físicos não sabiam disso, e nem os matemáticos. Né? Os matemáticos não sabiam que eles tinham uma bomba menor. Eles sabiam que tinham espaços fibrados, conexão no fibrado principal, mas nunca tentaram ver que aquela conexão no fibrado principal poderia ser o fóton, poderia ser o W mais, W menos, etc. Então, o físico de mão suja, sujou a mão durante anos, né, para poder chegar a tudo isso, e aí alguém lá em 65 falou, tudo isso aqui se encaixa direitinho dentro de uma formulação de espaço fibrado. Então foi um momento importante também, porque marcou mais, fortaleceu a relação entre física e geometria. Então, de uma certa maneira, física e geometria saíram
fortificadas a partir da formulação de Young Mills. E essa formulação foi interessante porque a partir daí, hoje, né, em matemática, algumas variedades diferenciadas, algumas estruturas matemáticas foram descobertas, não pelos matemáticos, mas em problemas de física, justamente em problemas ligados à teoria de Young Mills. Foram identificadas certas variedades que até então os matemáticos não haviam classificado. Então vieram de problemas de um problema de física, de problema de magnetismo. Então, em 65, Young Mills entrou nessa formulação de espaços fibrados. Eu acho que o Tião está dando um curso de métodos matemáticos, assim, provavelmente vai falar de fibrados, e quando ele falar de fibrados, ele vai contextualizar Young Mills aí. O grupo de Gauge é o grupo de transição, então tem todo um dicionário aí, né, que você pode transcrever todo o ferramental, todo o approach de Young Mills dentro, né, da abordagem dos espaços fibrados. Depois, mais tarde, né, já na década de 80, nos anos 80, a relação entre Young Mills e modelos sigma não lineares se aprofundou. Então, o que a gente acaba descobrindo é que, para a comunidade da matéria condensada, ou lá para o Heisenberg, né? Heisenberg ficou tão chateado com Dirac, né? A discussão toda, a grande desilusão do Heisenberg foi a equação de Dirac. Ele dizia que esse é o capítulo mais triste, né, da história da física, a equação de Dirac. Por conta desse episódio tão horroroso, eu estou me retirando dessa área, vou trabalhar, vou fazer física, vou fazer magnetismo. Aí construiu, né, o modelo ferro-magnetismo do Heisenberg. E aí, o modelo ferro-magnético de Heisenberg, ele evoluiu para os modelos sigma não lineares. Você está estudando isso, você acha que é isso agora, né? Com o Tominho, isso aí, né? Então, esses modelos sigma não lineares tem uma coisa muito interessante. Então, o que é a teoria de Young Mills em 4 dimensões? Quando você muda a dimensão do espaço e tempo, as teorias de Young Mills são muito sensíveis à dimensionalidade do espaço e tempo. Então, a teoria de Young Mills em 4 dimensões, ela tem um aspecto. Em 5 dimensões, você pode repetir a lição de 4 em 5, mas não é natural. A teoria de Young Mills, ela se adapta a cada dimensão, em cada dimensão ela tem um fato novo, que é típico daquela dimensão. Então, por exemplo, quando a gente vai para 3 dimensões, aparece Chern Simons. Então, a teoria de Young Mills em 3 dimensões, ela tem uma variante, não digo nem uma variante, ela tem um núcleo duro, que é a teoria de Chern Simons. Então, eu tenho teoria de Young Mills em 3 dimensões? Tenho, mas não é exatamente o Young Mills de 4 dimensões. Tem algo novo. Se eu vou para 5 dimensões, também tem algo novo. Agora, se eu vou para 2 dimensões, as teorias de Young Mills, tais quais elas são, elas perdem sentido. Então, em 2 dimensões, quem faz o papel das teorias de Young Mills são os modelos sigma não lineares. Então, quando você muda a dimensão, vai caindo a dimensão, as teorias de Young Mills vão se tornando cada vez mais geométricas. Então, em 2 dimensões, espaço-tempo, 1 mais 1, que não é uma dimensão hoje, a gente é uma dimensão puramente laboratório teórico. Hoje não é. Hoje a gente tem física boa em mais uma dimensão. Matéria condensada hoje, ela vai para 2 dimensões, 1 mais 2, e vai para uma dimensão. Toda essa discussão desses nanotubos, né, que são praticamente estruturas unidimensionais, você tem uma discussão rica hoje, várias propriedades notáveis, né, da matéria unidimensional, como, por exemplo, fracionalização, carga, spin, que é uma série de propriedades que os sistemas de baixa dimensionalidade revelam, que você não vê em alta dimensionalidade, e em 2 dimensões, você quiser aplicar uma teoria de Young Mills, você pode chegar em 2 dimensões, escrever a teoria de Young Mills para ter X, beleza. Só que ela não vai te dar nada. Em 2 dimensões, quem faz o papel de Young Mills são os chamados modelos sigma não lineares. Nós vamos ver. E isso aqui é uma coisa interessante. Onde é que eu tenho um modelo, onde é que eu tenho uma teoria de Young Mills? Se eu pegar um problema de mecânica clássica, mecânica analítica que a gente chama na graduação, né?
problema da Terra. É um livro, não precisa nem ser o Goldstein, pode ser o Simon. O Heilig não dá, mas no Simon já dá. Então é um problema muito simples. Uma partícula vinculada a se mover sobre uma esfera. Uma partícula que se move sobre uma esfera. Então vamos escrever a energia cinética de uma partícula que se move em cima de uma esfera unidimensional. Meio de m x1 ponto ao quadrado mais x2 ponto ao quadrado mais xn ponto ao quadrado. Então tem uma partícula em n dimensões, livre, uma partícula livre em n dimensões. Então ela está livre em n dimensões. x2, todas as acelerações são zero, é um movimento retilíneo uniforme. Mas agora que eu digo, não, a partícula não está tão livre assim. Ela se move em cima de uma esfera n dimensional. Uma esfera, na verdade, uma SN-1, digamos que isso seja o raio. Então isso aqui é uma variedade com n-1 dimensões. Isso aqui é uma esfera, né, n-1. Uma esfera n-1 embebida num espaço euclidiano n-dimensional. Então essa partícula aqui, ela não está livre, porque, como a gente sabe lá na mecânica clássica, ela é um vínculo que significa algum tipo de força. Então esse vínculo está representando alguma força que mantém a partícula presa em cima da superfície esférica. Ela está andando livremente, mas em cima da esfera. Então, na próxima aula, vamos começar por aí. Vamos pegar esse problema, vamos transformar esse problema num modelo sigma não linear. Esse problema é um modelo sigma não linear, só que unidimensional. A única variável que eu tenho é o tempo. O problema é unidimensional, a mecânica unidimensional, tempo. Não é uma teoria de campo, é uma teoria mecânica, porque eu só tenho todo mundo aqui, x1 de tempo, não tem campo aqui, só tem coordenada de partícula. Esse modelo sigma não linear, ele esconde nas suas entranhas uma teoria de ângulos. Então a gente pode já apresentar, se a gente quiser dar um curso de teoria de ângulos na graduação, a gente precisa falar de campo. Você pode falar de um campo, você pode falar de uma estrutura de ângulos dentro de um problema tão simples quanto esse. Uma partícula que se move numa superfície n-dimensional, não precisa ser essa superfície, pode ser qualquer outra. Mas desde que eu tenha um vínculo, esse vínculo ele pode ser convertido num modelo sigma não linear, e todo modelo sigma não linear, ele carrega dentro de si, quase que no útero dele, ele carrega uma teoria de ângulos. Então a gente pergunta agora, o que é mais fundamental? É um modelo sigma não linear ou uma teoria de ângulos? Quem é que manda em quem? Eu consigo gerar modelo de ângulos a partir de modelo sigma não linear. Mas eu consigo também gerar modelo sigma não linear a partir de uma teoria de ângulos. É o que acontece, por exemplo, na teoria eletrofrágil. Na teoria eletrofrágil, se nós trabalharmos num regime que o acoplamento de Higgs é muito forte, se tiver um regime em que o Higgs está fortemente acoplado, eu reduzo o problema da física do setor de Higgs a um modelo sigma não linear. Então, eu posso gerar modelo sigma não linear dentro de uma teoria de ângulos. Mas eu também, todo modelo sigma não linear, ele carrega também um modelo de ângulos. Então, a pergunta que a gente se faz é quem é mais fundamental, se é que tem alguém. Oi, Dória, tudo bem? Estou fazendo a aula de apresentação aí para ele. Então, a pergunta é, será que tem alguém? Será que alguém ganha de alguém? Ou eles vão estar sempre empatados? Então, é uma pergunta que vamos tentar esclarecer aqui ao longo do curso, vamos discutir essas questões. Mas, só quero colocar para vocês que as teorias de Young Mills, elas não nasceram no paper de Young Mills. Né? O paper de Young Mills, ou o paper, a tese do Shaw, eles mostram para a gente uma visão da teoria de Young Mills em física de partículas, em física, né, de interações fundamentais. Mas em problemas muito simples, né, como o problema de uma partícula vinculada num espaço n-dimensional, eu não precisa nem ser uma esfera, pode ser qualquer tipo de variedade que a gente vai ver depois, a gente generaliza isso, independentemente de ser uma esfera ou não, eu consigo encontrar uma teoria de Young Mills. E o mais interessante ainda é que o modelo sigma automaticamente ele medita o grupo de simetria da teoria de Young Mills. Então a geometria do modelo sigma, ela me diz, olha, aqui dentro existe uma teoria de Young Mills e com esse grupo de simetria. Então fica tudo muito determinado. E essa questão aí, ela acaba sendo muito importante porque lá atrás, quando Kaluza e Klein tentaram fazer unificação eletromagnética gravitacional, e quando a gente vai para uma teoria tipo Kaluza-Klein,
essa discussão é importante. A teoria de Young-Mills, que aparece dentro de uma teoria, assim, dentro de uma formulação de Kaluza-Klein, nós queremos fazer a ideia, vamos para a dimensão mais alta, estamos numa dimensão mais alta, o que é puramente gravitacional numa dimensão mais alta, quando eu venho para 4 dimensões, ele se transforma na gravitação mais as demais interações. Essa é a ideia de Young-Mills e de Kaluza-Klein. Gravitação em 5 dimensões, quando eu olho, projeto as 5 dimensões no mundo quadridimensional, o que eu ganho é gravitação e eletromagnetismo. Né? Então essa é a ideia. E essa ideia, aqui, aí é como esse Young-Mills aparece. Esse Young-Mills que aparece aqui em 4 dimensões, ele aparece através desse mesmo mecanismo do modelo sigma não linear. Então, o modelo sigma não linear, por isso que eu não gosto muito de fazer um curso muito desapartado do modelo sigma não linear do Young-Mills, porque eles são muito gêmeos. Você falar recortar Young-Mills, isso é a teoria de Young-Mills, e joga o resto no lixo, é uma coisa muito disciplinar, é uma coisa muito primária. Não dá para você recortar. Tem certo momento que realmente você tem um entrelace, cara, se você cortar essa ligação, você está adulterando o teu jogo. Então você tem que ter cuidado. E Young-Mills não dá, em certos momentos, não dá para você desvincular do modelo sigma não linear. Tem propriedades que estão intrinsecamente ligadas e é importante entender isso. Isso tem sido importante dentro da física do modelo padrão. Tem trabalhos interessantes aí da década de 80, da década de 90, sobre toda a física dos bósons longitudinalmente polarizados, que são, né, parte de uma teoria de Young-Mills. Você joga, remete para o problema do modelo sigma não linear e a vida fica muito mais fácil. Tá? Então, mais ou menos por aí que a gente vai caminhar. Bom, então isso é a apresentação do curso. Material. Então, como eu tinha colocado o link para vocês iniciar lá do Proteção Global, tem material de aula, né? Material de curso de Young-Mills com gravitação, Young-Mills com modelo sigma, Young-Mills com supersimetria. Bom, mas livro. Quem quiser bons livros sobre o assunto. Livros para consulta, para aprendizado, né? Bons livros sobre o assunto. A minha crítica, em geral, aos livros, né? Isso é uma crítica que eu tenho, assim, pessoal, né? É que os livros, todos eles seguem padrão muito Young-Mills, né? No padrão Young-Mills. Eles esquecem do choque. E aí eles trazem o Young-Mills daquela maneira assim, meio... Vamos brincar para ver o que vai dar. Não é uma construção a partir de primeiros princípios. Né? Essa crítica, eu, por exemplo, não